começando bem o seu dia, começa uma série de mensagens devocionais sobre o final dos tempos, sobre o final do mundo, o fim do mundo, a volta de Jesus Cristo, porque é um tema, na minha leitura, profética, urgente, necessária, principalmente com tudo que a gente está vendo acontecer nesses dias no mundo. Por exemplo, há poucos dias você ouviu a notícia de um terremoto, na verdade de dois terremotos poderosíssimos que se abateram sobre a Venezuela, acho que um 7.1, outro 7.3 na escala Richter, que dizimou milhares e milhares de vidas. Enquanto isso, a Copa do Mundo continua correndo, muita gente se alegrando, e às vezes a gente esquece dos sinais dos tempos por causa de distrações. Já parou para pensar quando você liga para alguém, eu ligo para minha esposa, eu ligo para alguém e o telefone toca e a pessoa não atende? Eu não sei você, eu costumo ficar às vezes, depois de 3, 4, 5 tentativas, precisando falar alguma coisa muito séria, eu costumo ficar um pouco, falando a verdade, irritado, né? Por que não atende o telefone? O que está acontecendo? Aí a pessoa diz que colocou no silencioso, o volume estava baixo, estava longe do telefone, etc e tal. São várias as colocações. Eu não estou dizendo que são desculpas, né? Mas é a verdade que está acontecendo. O que isso se relaciona com essas devocionais sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos? Deus está tocando um telefone, Deus está chamando a nossa atenção com sinais, com maravilhas, com todo tipo de eventos, e muitas vezes nós estamos dormindo, não estamos percebendo, estamos distraídos. E eu queria falar para você, com base no texto de Mateus 24, 37 e 38, que diz o seguinte: pois assim, olha bem o que eu vou falar, pois está escrito na palavra de Deus, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. A expressão-chave, e não o perceberam. Então, assim, antes de você abrir as notícias, antes de conferir as mensagens do seu celular, antes de organizar a sua agenda, eu creio que hoje Deus, Jesus, o Espírito Santo, tem uma mensagem urgente para você. Qual é a mensagem? Não durma. Eu não estou aqui fazendo um alarde, um grito de alarme, eu estou só fazendo um chamado de amor para algo gravíssimo, que está para acontecer na face da terra. E eu digo nem só gravíssimo, final, derradeiro, que vai acontecer na face da terra. Então, o pastor de todos nós, Jesus Cristo, está batendo a porta. Antes que chegue a madrugada mais longa e ela se instale e não tenha mais jeito. A verdade é que essa madrugada, a noite vai chegar, mas antes da noite chegar, antes da volta de Jesus, existe o tempo da graça. E por isso que eu estou trazendo esse devocional. Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, imagine um pai de família, se coloque no meu lugar, já 11 horas da noite o filho não volta para casa, né, no horário combinado, era 10 horas da noite, mas já deram 11 horas da noite, o pai manda uma mensagem fria de cobrança? Não, o pai liga de novo, vai até a janela, não consegue dormir, ele fica muito preocupado e muitas vezes sai em busca daquele filho que no horário combinado não apareceu para voltar para casa. Por que um pai faz isso? Porque esse pai ama, porque esse pai vigia. O próprio Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Pensa numa coisa ilógica, contradizente, né? O dono da casa, do lado de fora da casa, batendo a porta para entrar na sua própria casa. Qual é a própria casa de Jesus? Qual é a casa que Jesus deve habitar? Dentro de mim, na minha vida, na minha casa. A Bíblia diz até que eu sou templo do Espírito Santo. Então pensa num quadro absurdo e lógico, Jesus Cristo batendo a porta de entrada da igreja, do coração daquele anjo,
daquele pastor, mas a porta não se abre e ele fica do lado de fora. Mas ele diz, se você abrir a porta, eu vou entrar, vou ter comunhão, vou ter intimidade contigo. Um pai de família, vendo que o filho não volta, ele não sossega, ele não consegue dormir, porque ele está vigiando. E essa série de devocionais fala sobre isso, sobre um telefonema. Isso daí, minimizando toda a seriedade do assunto que eu estou trazendo aqui hoje para você, nesse Começando Bem o Seu Dia, dessa segunda-feira. Voltando ao texto de Mateus 24, 37 e 38, diz assim como foi nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Gente, presta atenção no que eu estou falando. Nos dias de Noé, a geração era uma geração onde a moralidade estava num estado de extrema degeneração e anarquia moral. O povo era mau, a Bíblia diz que o povo pecava, o povo prevaricava, o povo não se importava com Deus, o povo dava as costas para Deus. A humanidade havia se afastado completamente dos princípios morais que Deus havia colocado para aquela geração. Aquela geração era má, corrupta e distraída, ela não se importava. O texto que eu li diz que eles comiam, bebiam, casavam. Todos esses aqui são verbos de uma vida comum, e nisso é que está o perigo. O texto vai dizer lá, eu falei para você, Mateus 24, 38, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. O texto diz, não o perceberam, até que veio o dilúvio. Então não foi uma falta de avisos, não foi uma falta de sinais, foi falta de atenção aos sinais que Deus estava dando. E que sinais foram esses? Durante 120 anos, Noé pregou construindo uma arca no meio do deserto, e o povo devia estar rindo, zombando, estar fazendo chacota de Noé, dizendo que ele estava louco, assim como nós, trazendo a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, estamos dizendo que Jesus está prestes a voltar, e muita gente zomba, muita gente ri, muita gente faz chacota, ainda diz assim, se Jesus não volta, eu nem creio que ele existe, e por aí fora vai. Mas vai chegar um dia, assim como os dias de Noé, em que virá repentinamente e tudo o que é oportunidade estará encerrada. Eu diria até que essa questão de estar se casando, bebendo, comendo, ou seja, vivendo uma vida normal, eu peguei 3 ensinos disso daí e digo para vocês. A maior ameaça à vigilância não é a perseguição aberta. Quando as pessoas estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, elas costumam se agarrar ainda mais a Deus, costumam se comunicar, se conectar ainda mais a Deus. Mas eu vejo como uma grande ameaça à nossa necessária vigilância, sabe o que é? É a acomodação silenciosa. Não, tá tudo bem, tá tudo normal, estamos no meio da Copa, vamos alegrar. Eu estou dizendo que você não deve torcer, eu também amo o Brasil, torço pela seleção brasileira, mas eu não posso tirar os meus olhos daquilo que é mais importante, que é a eternidade, que é a volta de Jesus. Uma outra coisa que eu digo para vocês é o perigo da chamada expressão, tá tudo bem. Quando tudo parece normal, como diz o texto lá, que eles comiam, bebiam, casavam, ou seja, quando tudo parece normal, aí é que a gente precisa estar mais ainda atentos, ou atento aos sinais da iminente volta de Jesus. E um outro ensino que eu extraí dessa primeira devocional é que ocupação não é pecado. Estar ocupado, trabalhando, produzindo, exercendo a sua atividade profissional, ou enfim, onde quer que seja, dentro de casa, qualquer que seja, a ocupação não é pecado. Mas tornar a vida, o simples estado de comer, beber, se casar, ou seja, a vida cotidiana, tornar isso como um fim, isso é pecado. Pecado quando? Quando eu não me importo com Deus, quando eu viro as costas para Deus, quando eu não tenho comunicação nenhuma com Deus, eu simplesmente vivo como se Deus não existisse. Um teólogo reformado chamado J.I. Packer, ou J.L. Packer, melhor dizendo, ele disse que a geração que vive como se Cristo nunca fosse voltar é exatamente a geração que ele, Jesus Cristo, descreveu em Mateus 24. Mateus 24 é um texto obrigatório se você quer ler algo sério,
bíblico sobre a iminente volta de Jesus, leia o capítulo 24 de Mateus, porque assim como eu hoje estou atento, procuro estar atento à volta de Jesus, os discípulos de Jesus lá naqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, estavam também querendo saber sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos, e Mateus 24 é um texto escatológico, é um texto que fala sobre o final dos nossos dias. Então, hoje, antes de você mergulhar nas obrigações do seu dia, hoje é segunda-feira, está começando a semana, faça uma pergunta honesta. Na sua rotina, na minha rotina, tem tido espaço para pensar na eternidade? Para onde vai a minha alma quando eu morrer? Ou se Jesus voltar, um piscar de olhos, um estalar de dedos? Eu não estou falando um espaço para ficar se culpando, para viver desesperado e apavorado. Eu falo sobre um espaço para a esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas ela se renova para quem está atento à misericórdia de Deus. Então, cada manhã, essa segunda-feira que você está vivendo, é um sinal da graça e da misericórdia de Deus, que não voltou ainda porque tem tido misericórdia e graça para quem ainda não percebeu que a volta de Jesus é iminente, mas que ainda há tempo. Então, se você ainda está aqui, está me vendo, está me assistindo, está me ouvindo, ainda é tempo de despertar, porque a graça de Deus não dormiu, não envelheceu. Na realidade, a graça de Deus te trouxe aqui até essa manhã, até esse dia de hoje, dessa segunda-feira. Eu diria para você, terminando essa devocional, você começar o dia bem. Como é que você começa o seu dia bem? De olhos abertos. O próprio Deus está falando contigo. Deus está ministrando o seu coração. Deus quer que você tenha um dia abençoado. E eu não consigo pensar num dia abençoado sem a presença de Jesus. Preciso orar nessa hora, por favor. Se você puder parar o que você está fazendo dentro de casa, não sei. Se você estiver dirigindo, preste atenção, ore comigo, em nome de Jesus. Se estiver em outro lugar, ore, não deixe de orar comigo em nome de Jesus. Pai, eu oro para que essa mensagem seja para a minha vida, para quem estiver me assistindo, um despertamento. Jesus está prestes a voltar e muitas vezes eu estou distraído, preocupado com o que comer, preocupado com a casa, preocupado com tantos afazeres, mas desatento a iminente volta, iminente retorno do Senhor para buscar a igreja, para buscar os teus, mas também para logo depois iniciar um tempo de juízo sobre a face da terra. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero apavorar ninguém, o Senhor sabe disso, mas eu não posso deixar de ser boca de Deus nessa hora para dizer a essa pessoa que está me assistindo: desperte se você está dormindo, porque Jesus Cristo vai te iluminar e vai te trazer de qualquer tipo de morte espiritual que você esteja vivendo. Pai, em nome de Jesus, faz isso. Eu te peço que haja um quebrantamento no coração dessa pessoa, no meu coração. Se estamos vivendo em pecado, que nós estejamos nos convertendo a Jesus, buscando a tua face antes que seja tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oro para que Deus tenha abençoado seu coração nessa mensagem. Logo após o intervalo eu retorno, analisando e começando bem o seu dia com essa série de mensagens sobre a volta de Jesus. Gente, começando bem o seu dia, está terminando hoje, iniciando a semana, é uma segunda-feira. Eu oro em nome de Jesus para que Deus tenha ministrado no seu coração a seriedade e a urgência da volta de Jesus. Nós estamos indo ao ar, você já sabe, de segunda a sábado, já falei sobre isso na introdução do programa. Vai pela TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite,
e no YouTube, canal do YouTube, TV Amazônia, das 6h30 da manhã já entra no ar também no TikTok, tem alguns shorts. Nós também temos o nosso canal no WhatsApp, que vai aparecer aí o QR Code para você abrir a sua câmera, você apontar a sua câmera para esse QR Code e se inscrever no nosso canal do WhatsApp. Eu peço que você curta essa mensagem, que você se inscreva no nosso canal, enfim, que você comente, compartilhe e que ative o sininho de notificações para estar atento à série de mensagens que vai entrar e as demais que virão durante o decorrer da nossa programação do Começando Bem o Seu Dia. Eu quero finalizar destacando algumas pessoas que têm estado conosco no Começando Bem o Seu Dia. Grande abraço para Ailton, Deus abençoe sua vida. Ele destacou a importância do relacionamento entre pais e filhos. Eliane Rodrigues disse que a palavra foi edificante para a vida dela. Engenheiro Mineiro, que é o meu cunhado, comentou que devemos viver com alegria, harmonia e confiança na identidade que temos em Cristo. Sônia Silva, Deus abençoe também. Desejou um bom dia ao pastor Eduardo e acompanhou o devocional. Obrigado, Deus abençoe. E o Orisvaldo Fontes, está morando em Belém, é o Fontes, e a Rízia, lá em Belém do Pará, parabenizou o programa, agradeceu pelas boas novas, declarou carinho pela vida do pastor. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, também amo muito a vida de vocês. Começando Bem esse dia, está ficando aqui. Até amanhã, terça-feira, lembrando que amanhã nós temos Tadel, na Paz Church de Santarém, 7h30 da noite, tanto na sede como em todos os demais núcleos e campos. Um beijo no seu coração e até amanhã com Começando Bem o Seu Dia.